Olá, alunos do terceiro ano, olá, professores. A gente vai continuar falando aqui das funções químicas. Estamos no Aula em Casa e aí eu convido vocês a participarem daqui a pouquinho no momento da interatividade, tá? Qualquer dúvida, as professoras vão estar lá no chat para resolver, para sanar, né, qualquer dificuldade que possa aparecer no decorrer da aula de hoje, tá bom? Bora dar uma olhadinha no que nós vamos trabalhar nesse conteúdo na aula de hoje. Então, é a aula 174, Química, Funções Oxigenadas, Álcoois e Fenóis, tá? Então, a gente vai trabalhar duas funções químicas muito parecidas, duas funções oxigenadas muito parecidas, e aqui eu estou diante, né, de vocês, trazendo para vocês um dos exemplos muito comuns no nosso cotidiano da presença desse tipo de função oxigenada, que é nos perfumes, né, na perfumaria. Na grande maioria dos perfumes se utiliza ainda álcoois, né, principalmente para que a gente tenha aí uma maior quantidade, um maior volume desse perfume, né, dessa fragrância, que cada um tem aí o seu gosto e tudo mais, tá? Então, um dos exemplos que eu trago aqui na aula de hoje é esse, tá? Só que durante a aula a gente vai observar, vai entender e perceber que os álcoois fazem parte do nosso cotidiano mais do que às vezes a gente imagina. E os fenóis também. A palavra álcool acho que já é mais clara para vocês, né? Já faz parte um pouco mais do cotidiano de vocês do que fenóis, mas a gente vai ver que esses dois compostos, eles possuem características muito semelhantes, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir, tá, essas duas funções oxigenadas, ok? Então, bora saber aí, entender melhor o que é uma função oxigenada? Então, as funções oxigenadas abrangem compostos orgânicos formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá, gente? Então, a palavra-chave aí que vai ajudar a gente a identificar o que é uma função oxigenada é o oxigênio. Lembrando que nós já trabalhamos os hidrocarbonetos, que são aqueles que não têm outro elemento que não seja carbono e hidrogênio. Então, hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Quando se fala em função oxigenada, a gente já tem que acrescentar um outro elemento, um terceiro elemento, que é o oxigênio, tá bom? Vamos voltar lá para o conceito, olha só. Então, esses átomos se ligam de diferentes maneiras, formando uma infinidade de cadeias carbônicas. E por isso, esse é um grupo bem grande de compostos, tá, gente? Então, agora eu vou apresentar para vocês algumas funções oxigenadas, tá? Tem outras, tá bom? Aqui eu trago as mais conhecidas, as mais importantes. E ali o nome, né? E aqui o grupo funcional, tá bom? Então, nós temos o álcool, que é quando a hidroxila está ligada a essa cadeia carbônica. O fenol, que a hidroxila está ligada ao anel aromático. Nós temos aí a acetona, que tem o grupo carbonila. A aldeído também tem a carbonila. Então, percebam que todos eles têm carbono, tem hidrogênio e tem o elemento oxigênio na sua composição. Bora avançar, ver mais outros grupos. Nós temos o éter, que é quando tem o oxigênio como um heteroátomo. Nós temos os ésteres, também tem um heteroátomo, mas existe a presença da carboxila, que é um outro grupo funcional. À medida que a gente for apresentando para vocês esses compostos, a gente vai mostrando os grupos funcionais, tá? Então, aqui é só uma apresentação dos principais compostos oxigenados. E, por último, o ácido carboxílico, que também tem esse grupo, a carboxila, tá bom? Então, a semelhança entre todos eles é a presença do elemento oxigênio. Na aula de hoje, a gente vai falar de álcool e de fenol, tá bom? E eu apresento a vocês primeiro o álcool, olha só. Então, os álcoois, né, fazem parte aí desse grupo, dessa função álcool, são compostos que apresentam no seu grupo funcional a hidroxila, tá? Então, tá aqui a hidroxila. Esse é o grupo funcional hidroxila, OH. Então, essa hidroxila tem que estar ligado a um carbono saturado. Todo mundo lembra o que é um carbono saturado? É aquele que só tem ligações simples, tá? Somente ligações simples. Então, quando a hidroxila
está ligada a esse carbono que só tem ligação simples, a gente classifica esse composto como sendo um álcool, tá bom? Podem possuir insaturações na cadeia. Ela pode ser cíclica, pode ter ramificações, não tem problema. A hidroxila, a diferença é que a hidroxila tem que estar ligada a esse carbono saturado. Em geral, os álcools são solúveis em água e até 11 carbonos são líquidos. Então, álcools de cadeia pequena, tá? Costumam ser líquidos na temperatura ambiente. Vamos continuar falando agora da classificação dos álcools. Olha só. Então, a gente pode classificar um álcool a partir do seu número de hidroxilas, tá bom? Então, dependendo de quantas hidroxilas ele possui, a gente pode ter essa classificação aqui. Monoálcool só tem uma hidroxila. Diálcool tem 2 hidroxilas na sua estrutura e um poliálcool, 3 ou mais hidroxilas na sua composição. E aí, aqui eu trago para vocês um exemplo de cada um deles, né? Monoálcool, olha só uma hidroxila na estrutura. Diálcool tem 2 hidroxilas. Poliálcool tem 3 ou 4, aí depende da cadeia que a gente vai estar analisando, tá bom? Então, já consigo classificar um álcool, agora a gente vai para a nomenclatura. E para isso, você precisa lembrar das aulas de nomenclatura que nós já tivemos aqui. Qualquer coisa, dá uma olhadinha nos canais, tá? Que você vai relembrar, né, essa aulinha de nomenclatura. Qual vai ser a diferença da nomenclatura de um álcool para de um hidrocarboneto, por exemplo? A diferença só é essa daqui, ó. O sufixo, tá? O prefixo vai ser exatamente o mesmo que você já estudou nas aulas anteriores. Met, et, prop, but, aqueles prefixos que indicam a quantidade de carbono. O infixo também vai ser aqueles mesmos que você já estudou nas aulas anteriores, que indica o tipo de ligação. Então, a gente vai ter o infixo an para ligações simples, o infixo em para ligação dupla e o infixo in para ligação tripla. E o que muda agora é que para os álcools, o sufixo é a terminação ol. Então, gente, bem fácil a gente identificar um álcool. Por quê? Porque sempre vai terminar em ol, tá? Toda vez que terminar em ol um composto, você já desconfia, tá? É um álcool, pode ser um álcool, ok? Agora eu apresento a vocês alguns exemplos de nomenclatura. Olha aí, metanol. Met indica a quantidade de carbonos, né? Só tem um. An indica o tipo de ligação, quer dizer que só tem ligações simples. E a novidade aqui para a aula de hoje é essa terminação ol, que indica que esse composto é um álcool. Por que ele é um álcool mesmo? Porque ele tem a presença da hidroxila na sua estrutura, tem a hidroxila na composição. Outro exemplo, etanol. Já desconfiei, ol caracteriza a presença da hidroxila, então também é um álcool. Tem mais exemplos aqui, olha só. Então nós temos butano ou butan 2-ol. Também posso escrever dessa forma, 2-butanol, tá bom? Das duas maneiras, tá certinho aí. Então, o que é que nós temos? But, 4 carbonos, an, somente ligações simples, e a terminação ol caracteriza a presença da hidroxila na estrutura. Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte de nomenclatura, but 3-en-2-ol. Professora, mas a senhora falou que para ser álcool não pode ter dupla ligação. Eu não falei isso. Eu falei que para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, tá? Pode ter dupla ligação na cadeia? Pode, desde que não seja no carbono que está a hidroxila, tá bom?
Percebam que o carbono que está hidroxila, ele é saturado, ele só tem ligações simples. Tudo bem? Então, aqui continua sendo um álcool. A classificação do but3 em 2-ol é também um álcool. Tudo bem? Bom, agora a gente vai apresentar para vocês alguns exemplos de álcools, algumas aplicações dessas substâncias no nosso cotidiano. E a primeira delas é o etanol, que eu até já mostrei para vocês a sua estrutura agora há pouco, mas a gente vai apresentar mais uma vez. Então, só para lembrar que o etanol tem na sua fórmula molecular C2H5OH, ele é um álcool, sim, né? Ele tem a presença da hidroxila. Ele é muito utilizado, a gente conhece o etanol como combustível. No nosso país, por exemplo, ele é muito difundido, principalmente em países tropicais, devido às baixas temperaturas de operação e sua queima. A queima é limpa, né? Ele não é tão poluente como, por exemplo, os combustíveis derivados do petróleo e, né, ele não libera na atmosfera alguns componentes muito perigosos, como é o caso do enxofre, tá? Bora avançar aí, falando um pouquinho mais do etanol? Então, no Brasil, ele é obtido pela fermentação, né? O processo é a fermentação da cana-de-açúcar, mas pode ser obtido de diversas fontes, tá? Então, dependendo do país por onde ele está sendo produzido, por exemplo, na Europa, ele costuma ser derivado ou retirado da beterraba ou de outras fontes, tá? No nosso país é a cana-de-açúcar. E aqui eu apresento a vocês novamente a estrutura do etanol, tá? Aqui de forma expandida. Lembrando que o etanol tem 2 carbonos, por isso o prefixo é o et, né? E como ele tem na sua estrutura a hidroxila, então ele é um álcool, por isso o nome etanol. Aqui abaixo eu trouxe uma representação mais simplificada, lembrando que cada vérticezinho desse aqui indica a presença do carbono. Essa estrutura e essa estrutura são exatamente a mesma coisa, tá, gente? Só que representada de outra forma, tá bom? Outra coisa, né, outra substância muito conhecida da gente é o colesterol. Olha só, colesterol também, gente, faz parte desse grupo dos compostos oxigenados, né, e mais especificamente dos álcools, tá? Então, o colesterol tem a sua fórmula molecular de C27H45OH, então ele é enorme, tá? É uma cadeia bem grande. Ele é um esteroide que compõe as membranas celulares de todos os mamíferos, sendo transportado pelo plasma sanguíneo. O colesterol é um álcool policíclico de cadeia longa, insolúvel em água, tá? Ele não se dissolve na água, ele é uma gordura, tá, gente? Então, ele não se dissolve na água, ele se dissolve em compostos apolares e nem no sangue. E por essa razão, ao ser transportado, ele se liga a proteínas hidrossolúveis, tá? Então, gente, olha só, essa daqui é a cadeia do colesterol, como eu comentei com vocês aí, ela é bem grande, né? Uma cadeia bem grande aí de carbonos, mas percebam que a grande parte da cadeia, olha só, ela é formada basicamente de carbonos e hidrogênios, tá? Então, é uma cadeia, apresento a vocês de novo, bem grande. E aonde é que está a hidroxila, né? Aonde é que está a hidroxila presente aí nesse composto? Ela está representada aqui abaixo, tá? Então, é isso que caracteriza esse colesterol como sendo um composto, né, de função oxigenada. Mesmo ele tendo só um oxigênio na sua estrutura, ele continua sendo um composto oxigenado, tá? Lembrando que colesterol é apenas a sua nomenclatura usual. Para esse tipo de cadeia muito longa, a gente, né, acaba utilizando essas nomenclaturas mais usuais, tá? E aí eu apresento a vocês o que a gente chama de dois tipos de colesterol, né? Que é o HDL e o LDL, né? Que a gente chama de colesterol bom, colesterol ruim, né? Eu até coloquei aqui essa diferença para vocês, tá? Que é o HDL, que é o bonzinho, né? Aquele que a gente pode adquirir a partir de uma alimentação saudável, como, por exemplo, de oleaginosas, tá? Nossa castanha, por exemplo. E o LDL, que é o colesterol ruim, que a gente costuma chamar de colesterol ruim,
que a gente também adquire aí, desenvolve, produz na alimentação, principalmente naquela alimentação mais gordurosa, as frituras, os sanduíches, as pizzas e por aí vai, tá bom? Bora falar do fenol? Bora agilizar aqui que a nossa aula já tá bem, né, finalizando. Então, os fenóis fazem parte do grupo dos compostos oxigenados também, só que os fenóis, eles são compostos que apresentam um ou mais radical hidroxila ligados diretamente a um anel aromático. Olha só, não confundam. Hidroxila ligada a carbono saturado, álcool. Hidroxila ligada a um anel aromático, fenol. Tá bom? Então, na nomenclatura dos fenóis também é bem simples. A gente vai colocar a palavrinha hidroxi na frente do nome do anel aromático. Tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem a hidroxila ligado ao benzeno, né? Então, o nome é hidroxibenzeno, ok? Então, sempre coloca a palavrinha hidroxi na frente do nome do anel. Outros exemplos também legais aí de fenóis, para a gente reforçar e finalizar a aula de hoje. A creolina, tá? A creolina é um metilfenol, comumente conhecidos como mistura de isômeros orto, meta e para, e ela é muito utilizada como desinfetantes domésticos, tá? São sólidos brancos quando isolados, mas a mistura dos 3 isômeros tem na sua posição, dependendo da sua posição, torna esse composto líquido. Olha só o que é um fenol, deixa eu mostrar para vocês, né? O que é a creolina, na verdade, né? Então, a creolina é o anel aromático, aí tem a hidroxila e o radical metil. Percebam que nós temos 3 tipos de creolina, de cresol aí, né? O ortocresol, que é o primeiro, o metacresol e o paracresol. A mistura dos 3 gera o que a gente chama de creolina, tá bom? Finalizando aí, os cresóis em geral cheiram os medicamentos, podem ser usados na fabricação de resinas sintéticas ou então modificados para a aplicação em eletrônica. Então percebam aí que a creolina tem várias funções, não só a utilização como desinfetantes, tá bom? Então na aula de hoje nós falamos de álcool e fenol e espero que vocês tenham conseguido compreender a diferença entre os dois. O álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado e o fenol é quando essa mesma hidroxila está ligada a um anel aromático. Agora vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. A produção de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos de micro-organismos abaixo relacionados? Então, você vai marcar a alternativa que identifica que processo químico é esse que produz os álcools, tá bom? E na segunda questão, considere as estruturas moleculares do naftaleno, que é o primeiro, e da decalina, que é esse ciclo, esse segundo, representadas pelas fórmulas abaixo. Pode avançar. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de oxigênio ou um grupo de hidroxila, OH, obtém-se 2 compostos que pertencem respectivamente a que funções? Então, você vai colocar uma hidroxila no naftaleno e vai ver o que vai dar. E a mesma coisa na decalina. Coloca uma hidroxila na decalina e vê que grupo é esse que será formado. Vocês vão ter um tempinho aí para fazer a questão. Daqui a pouquinho nós retornamos com a interatividade. Até lá!
Então, gente, retornamos aqui com o momento da interatividade. Ainda estou aguardando vocês com as respostas aí no chat, caso você tenha finalizado, tá? Coloca a resposta lá no chat que eu vou ficar muito feliz, tá? Todo mundo aqui no estúdio vai ficar muito feliz de falar seu nome, de dizer aí qual a sua resposta, tá? As questões estavam fáceis, né? A primeira delas tratava aí do processo químico que envolve a produção dessa função oxigenada, e a segunda delas já era para pensar um pouquinho melhor, né? Para raciocinar, para identificar o grupo funcional que, né, ia ser formado a partir do acréscimo da hidroxila no naftaleno e na decalina, tá bom? Bora dar uma olhadinha aí na primeira questão, olha só. Então, ela é uma questão da PUC, né? E aí diz assim: a produção de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar está diretamente relacionada a qual dos processos metabólicos de micro-organismos abaixo relacionados? E aí a gente tem respiração, fermentação, digestão, fixação de nitrogênio ou quimiossíntese, tá? E aí, a alternativa correta, eu até falei durante a aula de hoje, tá? Foi um dos assuntos tratados, pode colocar a resposta, é a letra B, né? O etanol, que é a fermentação. O etanol é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar, em que cerca de 1 tonelada de cana produz 70 litros de etanol. Olha só, gente, a diferença, né? A proporção que a gente tem da quantidade que eu preciso de cana-de-açúcar para poder, né, gerar, produzir uma certa quantidade em litros de etanol. Lembrando que aqui no nosso país, né, o etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, mas existem outras fontes também que ele pode ser gerado, tá bom? E lembrando que aqui, né, a gente tem bem difundido a utilização do etanol como uma das possibilidades aí de substituição dos combustíveis derivados do petróleo, tá bom? Porque principalmente ele é um combustível mais limpo, né? Ele não libera, por exemplo, o enxofre, que é tão poluente aí para a nossa atmosfera, tá bom? Bora dar uma olhadinha agora na segunda questão. Nessa vocês precisavam raciocinar um pouquinho mais para tentar identificar o grupo funcional. Olha só. Então a gente tinha esses dois compostos, que era o naftaleno e a decalina, e aí vocês iriam, né, substituir, acrescentar a esses compostos a hidroxila. E aí perceber qual o grupo funcional a que essas substâncias seriam formadas, né? Qual seria esse novo grupo funcional? Lembrando que do jeito que está aí, o naftaleno e a decalina são hidrocarbonetos, tá? Hidrocarboneto é quando só tem carbono e hidrogênio, tá bom? Bora dar uma olhadinha aí na resposta, o que seria essa resposta aí para essa questão. Então, substituindo um átomo de hidrogênio por uma hidroxila na estrutura, o naftaleno, por ser um anel aromático, obtém-se um fenol, enquanto que, substituindo esse mesmo hidrogênio por uma hidroxila na decalina, a gente ia encontrar, né, ou classificar um composto acíclico, né, um álcool acíclico, tá? Então, olha só a resposta, pode avançar. Então, é isso que vocês fariam, né? No caso do primeiro, o naftaleno viraria um fenol, a hidroxila ligada a um anel aromático, tá? Fenol. E na segunda, né, a decalina viraria um álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Percebam a diferença das duas funções, tá, gente? Pode ser em cadeia aberta, pode ser em cadeia fechada, não importa. A característica e a diferença entre eles é essa. Fenol é quando a hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático e um álcool é quando a hidroxila está ligada diretamente a um carbono saturado, ok? Então, a alternativa correta é fenol e álcool, letra B. Parabéns aí a todos que acertaram as questões. Espero que vocês tenham compreendido bem essa diferença entre esses dois grupos oxigenados, né? Essas duas funções oxigenadas, que têm a mesma característica, que é a presença da hidroxila.
Porém, fenol é quando essa hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático e o álcool é quando essa hidroxila está ligada a um carbono saturado, tá bom? Agora vocês vão ficar com biologia, a professora Roberta, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!